Olá, eu vou explicar para vocês um pouco passo a passo da publicação de um livro aqui na Bonecker Editora. Antes, eu gostaria de começar explicando os modelos editoriais que existem. É simplesmente um modelo adotado por cada uma, sem demérito nenhum entre eles. São modelos diferentes para o mesmo objetivo final, que é a publicação de um livro. No modelo editorial tradicional, elas obtêm o lucro através da venda do livro. Para isso, elas irão selecionar os livros que julgam mais vendáveis, enquanto que as editoras independentes têm o seu lucro através do processo para a publicação do livro, dos serviços que são prestados. Isso não significa dizer que são oferecidos serviços que não são aplicados ao seu projeto editorial. Para isso, cada projeto é feito com o autor, incluindo somente os serviços que atenderão o seu objetivo. Discutiremos isso um pouco mais à frente. Esse modelo, o das editoras independentes, acredita que cada livro possui um leitor em potencial. Um exemplo que talvez explique melhor essa diferença é que as editoras tradicionais publicam livros de culinária, que têm um número potencial maior de leitores, enquanto que as editoras independentes publicam livros de culinária para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo. Um livro voltado para um público mais seleto, mas muito útil e transformador. Por visarem a venda dos livros, as editoras tradicionais não cobram pela publicação, enquanto que as editoras independentes sim. Uma vantagem desse último modelo é que o autor pode lucrar mais com os direitos autorais, pois ao final o livro é dele e pode ser vendido ao preço que desejar. Uma outra vantagem é a participação ativa do autor em sua obra, na escolha da capa, cor, formato, em tudo. O livro será cuidado não como gostaríamos que fosse, mas entendendo como você, autor, quer que seja. Quanto à distribuição e divulgação pelas editoras tradicionais, normalmente elas imprimem tiragens maiores, na casa de milhares de livros, e possuem uma participação maior com as livrarias, disponibilizando seus livros de maneira física. Esse modelo é muito custoso, visto a enorme quantidade de dinheiro que encontra-se parado no formato de estoque, e tem se mostrado ineficiente, e vem atualmente sendo repensado, não da editora em si, mas da distribuição final dos livros. Apesar da editora investir bastante na venda desses livros, isso não exime a participação ativa do autor nessa etapa. Afinal, ele é o maior interessado na divulgação do seu trabalho. Seria injusto pensar que a editora independente não se importa com a distribuição e divulgação de sua obra. Afinal, quantos mais livros um autor vender, mais feliz e realizado ele será, mais ele publicará ou indicará a sua editora. Logo, muitos colocam para venda em canais próprios, ou em nosso caso, por exemplo, temos uma loja online e disponibilizamos os livros nas principais livrarias do país. Nesse caso, apesar do seu livro estar disponibilizado online, quando ele for vendido, este poderá ser impresso, sob demanda, e entregue ao leitor em qualquer lugar do país. Um modelo atualmente menos dispendioso e mais sustentável. Entendemos que o impacto do livro não acaba com a sua publicação, muito pelo contrário. Ali é o nascimento dele. Para nós, se um livro publicado impactar significativamente a vida do próprio autor ou um leitor, já vale a nossa missão. É dando um primeiro passo que caminhamos para um mundo melhor, e essa é a nossa contribuição. Reconhecemos o livro como uma realização pessoal, profissional, uma conquista a ser celebrada e compartilhada. Mas não se engane, não importa o modelo editorial, apesar da parceria e suporte das editoras, o autor que possui grandes ambições com a venda de seus livros tem que ser muito ativo nessas etapas. Afinal, quem melhor do que ele próprio para divulgar a sua obra, fruto do seu trabalho e materialização do seu esforço? O modelo que mais se adequa aos nossos valores pessoais e como empresa é o da prestação de serviços editoriais, como uma editora independente. Esse modelo editorial atende à demanda que busca pelo conhecimento e entretenimento, que percebeu que este está além do que está exposto nas livrarias convencionais. Que reconhece a diversidade de conteúdos e ideias visando a democratização da leitura, que percebeu o quanto perdimos como sociedade ao negligenciar algumas histórias. Que valoriza a pesquisa científica, que reconhece a transformação que o livro causa na vida dos autores e leitores. Que viu no avanço da internet e da globalização a oportunidade para encontrar e compartilhar assuntos de interesse comuns, permitindo assim que você, autor, encontre seus leitores mais facilmente e vice-versa. Dito isso, vamos para a parte mais técnica de como publicar o seu livro. O primeiro passo é o envio do seu original por e-mail.
Esse passo é importante porque é só assim poderemos avaliar a sua obra e ver se está de acordo com as nossas políticas de publicação, e para que possamos enviar a proposta mais adequada ao seu projeto. Não se preocupe, o seu livro estará seguro conosco. Caso você não feche, esse não constará em nossos sistemas. Agora, se você tem uma boa história e não tem tempo de escrevê-la ou não quer escrevê-la por qualquer razão que seja, oferecemos o serviço de ghostwriter. Nesse caso, um escritor dará vida à sua ideia. O nome dele não aparecerá no livro e ele também não receberá direitos autorais para essa obra. Mas, em contrapartida, esse serviço pode ser custoso a depender da complexidade da sua obra. Uma vez aprovado o envio do seu original, precisamos entender qual o seu objetivo com essa publicação. Pessoal ou profissional? Ou seja, quer publicar para sua família ou amigos, por exemplo, ou é a sua profissão? Mais uma vez, sem demérito nenhum. É só para que tenhamos clareza nos objetivos e consigamos alinhar as expectativas. Por que pretende vendê-lo? Ou não, tem vários livros gratuitos no nosso site, grátis mesmo, só ir lá e baixar. Não precisa nem do e-mail. A parte do preço da capa é importante, porque se você já tem um público em potencial, você consegue mais facilmente mensurar o seu retorno. Onde você pretende vendê-lo? Através de nossos canais ou por conta própria? Você já imaginou o seu livro pronto? Quando você fecha os olhos e visualiza ele, como você o materializa? A capa é mole ou dura? E o tipo e gramatura do papel? É mais fino ou grosso? O tamanho do livro? Pretende que ele seja impresso ou disponibilizado em plataformas online? O e-book, que seria o formato online do seu livro, esse pode ser de duas maneiras. Pode ser simplesmente uma conversão para PDF ou no formato EPUB, que permite um ajuste da tela do seu aparelho, entre outros benefícios. Qual seria a tiragem? 1, 37, 103, 234 ou 1.005 livros? Brincadeira. Temos as tiragens convencionais de 1, 50, 100, 200 livros ou 1.000. A tiragem sob demanda sempre que precisar ou qualquer tiragem que você desejar. Baseado nos seus objetivos, quais serviços melhor se adequam ao seu projeto? Todos os serviços são opcionais e, dependendo de quais escolha, eles podem ocorrer de forma concomitante. Temos a criação da capa, que é independente da diagramação do texto. Você, autor, nos dá uma sugestão de como imagina que seja e nossos designers a criarão para você. Oferecemos a revisão da sua obra, erros podem passar despercebidos, o que é super humano. Temos uma revisão ortográfica e gramatical e ainda a revisão baseada nas normas da BNT, que é mais voltada para o público acadêmico. Temos também o Copydesk, que além de corrigir os erros ortográficos e gramaticais, revê a coerência do texto, por exemplo. E o Ghostwriter, que eu acabei de explicar. E se desejar, o seu livro pode ser traduzido em diversos idiomas. Já publicamos até livro em hebraico. O ISBN e o IISBN são os identificadores nacionais do seu livro, gerados pela Biblioteca Nacional. O primeiro é para os livros impressos, enquanto o segundo são para os livros online, os e-books. Já o DOI e a ficha catalográfica são mais usados pelos acadêmicos. O DOI é o identificador de objeto digital. Constitui um padrão de letras e números que serve para identificar itens digitais. Ele é o responsável por tornar os arquivos permanentes na internet, facilitando a busca e garantindo a autenticidade do conteúdo. A diagramação é o que dará vida ao seu livro, transformando um arquivo de texto em livro, ajustando parágrafos, alinhando texto, capítulos, modificando fonte, dando toda a beleza e profissionalismo ao seu texto. Esta será realizada após a definição do texto final e inclusão de figuras e ilustrações se necessário. As ilustrações são muito utilizadas para os livros infantis, mas são muito bem-vindas na maioria dos gêneros literários. Caso seja de interesse do autor, fazemos ainda pesquisa iconográfica para ilustrar o texto. Ou seja, procuramos em banco de figuras públicas e livre dos direitos autorais, figuras que auxiliem o entendimento do seu texto. Porque nem todo mundo sabe, mas nem todas as fotos que estão na internet podem ser utilizadas. Alguém as colocou lá e possui direitos autorais sobre elas. E, finalmente, a materialização do seu esforço, a impressão dos livros ou a disponibilização dos arquivos em formato e-book. Para o serviço de divulgação do seu livro, temos o Book Trailer, que é uma apresentação digital do seu livro, e não pretende ser equivalente a um trailer de filme. É uma forma inovadora de apresentar aos leitores a sua obra. Esse consiste em um vídeo com uma seleção apurada de imagens, trilha sonora, texto e com roteiro definido, que conduzirá o leitor a navegar na sua história. Explora ainda a audição e visão, instigando o público à leitura. Um dos segredos para um bom Book Trailer é entender o seu público e como se comunicar com ele.
Este tem mais a intenção de atrair a atenção do leitor do que de resumir a história. Temos também banner e marcadores de livro com a sua capa e serviços de assessoria de imprensa. Para os serviços de distribuição, temos uma loja online própria e participamos de diversos congressos e feiras e disponibilizamos os livros nas principais livrarias online do país. Temos parceria ainda com as plataformas da Bibliotecnia e EBSCO, que disponibilizam os livros em universidades e venda fora do país. Gostou dos nossos serviços? Conte-nos a sua história. Qual o objetivo em publicar um livro? Entre em contato conosco através do e-mail public@bonecker.com.br e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Lá disponibilizamos os próximos lançamentos de nossos autores e divulgamos conteúdos relacionados ao mercado editorial. Queremos ouvir você. Como podemos ajudar você a publicar o seu livro?